Paz, gente bonita, tudo bem com vocês? Que bom, que bom. Mais uma vez estamos juntos com Bíblia do Zero, uma ideia de conversa sobre a Bíblia, mas não é uma conversa de especialista para especialista, é uma conversa de gente comum para gente comum. Nos vídeos anteriores você pode encontrá-los em algum lugar aqui pela tela, ou então na descrição, ou então aí no nosso canal. Você vê que a gente já conversou sobre algumas coisas bem básicas, sobre o que é a Bíblia, o que ela não é, o que ela não se propõe a ser. E hoje a gente quer fazer uma coisa muito curtinha com a seguinte pergunta. Tudo bem, a gente já sabe mais ou menos, tal, mas por onde eu começo a ler a Bíblia? Essa é uma pergunta que muita gente se faz, porque dada essa multiplicidade de gêneros literários, muitos deles misturados nos mesmos livros, muita gente fica naquela, eu começo por onde? Porque as pessoas, às vezes, elas pegam o texto e querem começar como se fosse um livro normal. Eu vou começar do começo, lá da primeira, segunda página. Gente, na Bíblia você não precisa fazer necessariamente dessa maneira. A Bíblia, e eu me refiro aqui à Bíblia protestante, a Bíblia que a maioria dos evangélicos usa. Em outro vídeo a gente conversa um pouco melhor sobre a divisão dos livros na Bíblia protestante, evangélica, na Bíblia judaica. Por que na Bíblia católica, por exemplo, existem alguns livros, vamos dizer assim, adicionais que nas Bíblias protestantes, evangélicas como um todo, não tem? A gente explica isso em outro vídeo, tá bom, gente? Hoje, o que eu queria prosear com você é apenas sobre isso. Por onde eu começo a ler a Bíblia? Se eu começar a ler a Bíblia a partir de Gênesis, que é o primeiro livro listado nas Bíblias evangélicas, eu vou perceber que o texto, às vezes, ele vai se tornar para nós um pouco cansativo, porque ele traz histórias do começo, mas depois ele vai trazer outras histórias e às vezes tem coisas que, por estarem muito distantes de nós vamos ter dificuldade com a cultura que aquele texto está se referindo, formas de vivência, lugares vivenciais, a gente vai ter dificuldade. Então tem alguns trechos que logo nas primeiras páginas da Bíblia e nos primeiros livros da Bíblia, a gente vai ter dificuldade, porque são livros que estão realmente muito distantes de nós. E aí a gente precisaria ter uma espécie de boa vontade para fazer o que a gente pode chamar de viagem cultural. Seria quase que uma transposição antropológica. Eu tenho que me retirar do meu ano 2021, século 21, e me transportar no passado usando uma máquina do tempo para tentar me colocar naquela sociedade, naquele lugar, naquele tempo. Por isso que quando eu pego alguns textos, principalmente textos do Antigo Testamento, textos muito antigos, a gente tem muita dificuldade. Muita dificuldade. E aí gente que começa a ler a partir do Gênesis, logo nos primeiros capítulos acaba desistindo. Muita gente que começa assim, não consegue terminar de ler a Bíblia. O que eu quero te propor é que, primeiro, entenda que a Bíblia, como a gente já falou em outro trecho, em outro vídeo, a Bíblia é uma colcha de retalhos, sim, com vários gêneros literários, todos eles misturados. Então, eu vou fazer uma aproximação desse texto com aqueles textos que eu gosto, vamos dizer assim, que eu gosto ou que eu tenho mais facilidade para me inserir. E a partir daquele texto, eu faço como que hiperlinks, né, para outros lugares onde aqueles textos eles fazem referência. Então entenda você o seguinte, hoje nós temos na Bíblia, repito, na Bíblia protestante, evangélica, as nossas Bíblias evangélicas, elas trazem a seguinte divisão. Elas têm os livros históricos, os livros poéticos, os livros proféticos. Eu tenho o Pentateuco. Pentateuco são aqueles primeiros 5 livros da Bíblia.
Os livros históricos, eles vão trazer histórias do povo, e no meio dessas histórias do povo tem aqueles gêneros literários todos misturados. Eu tenho os livros proféticos, que são livros onde profetas, escolas proféticas, elas traziam os oráculos de Deus e repassavam ao povo. No meio dos livros proféticos você também vai encontrar partes históricas. E tenho, por fim, os poéticos. Nos livros poéticos, como Jó, como Salmos, alguns colocam Lamentações de Jeremias no corpo dos poéticos, outros preferem que Lamentações de Jeremias ele permaneça no grupo dos proféticos, mas os livros poéticos, eles trazem, vamos dizer assim, mais beleza. Eles são mais bonitos de ler. Daí, por conta disso, muita gente prefere começar a ler a Bíblia a partir do livro de Salmos, por exemplo. Eu também tenho no corpo desses poéticos, eu tenho a sabedoria judaica, o livro de Eclesiastes, o livro de Provérbios. Tem gente que prefere também começar a ler a Bíblia a partir desses livros. Provérbios, como inclusive nós já dissemos em outro vídeo, é um livro bastante interessante porque ele tem a sua divisão, foi feita em 31 capítulos. Ou seja, eu tenho um capítulo para cada dia do mês. Então isso facilita muito a leitura. Quando eu falo, por exemplo, de Novo Testamento, eu tenho os Evangelhos, eu tenho um livro histórico do Novo Testamento, que seria o livro dos Atos dos Apóstolos. Eu tenho as epístolas, sejam as paulinas, porque são atribuídas ao apóstolo Paulo, como as epístolas universais, que são de outros apóstolos. Temos uma carta, a carta aos Hebreus, que há uma certa controvérsia se foi Paulo que escreveu, se não foi Paulo. Hoje há uma tendência muito forte de reconhecer que a gente não sabe com exatidão de quem é a autoria do livro aos Hebreus. E temos o livro do Apocalipse, que ele se insere num gênero que nós chamamos de gênero literário do apocalipsismo ou apocalíptica. A apocalíptica ou apocalipsismo é um gênero literário do qual o livro de Apocalipse faz parte. Nós temos outros, eu vou colocar entre aspas, apocalipses dentro do texto bíblico. Por exemplo, algumas páginas do livro de Daniel são páginas apocalípticas, porque fazem parte desse gênero. O grande discurso de Jesus em Marcos, no capítulo 13, páginas de uma leitura apocalíptica, um gênero apocalíptico. Então, no Novo Testamento, para aqueles que querem iniciar a leitura da Bíblia, nós sugerimos que você comece lendo a partir dos Evangelhos. Em especial, eu recomendo que você comece dos capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus. Por que eu estou dizendo isso? Os capítulos 5, capítulo 6 e capítulo 7 do Evangelho de Mateus trazem o que se convencionou chamar de o Sermão do Monte. O Sermão do Monte é uma coletânea de grandes discursos de Jesus aglutinados numa pregação só. E ele traz vários assuntos concatenados, encadeados, como se fosse uma grande pregação, um grande ensino. Por que começar pelo Sermão do Monte? O Sermão do Monte, ele é um grande baú, é uma verdadeira enciclopédia de assuntos bíblicos, onde, como eu falei um pouquinho antes, você pode criar hiperlinks para outros trechos da Bíblia, muitos trechos do Antigo Testamento. E a partir dali, você faz aquela aproximação aos textos do Antigo Testamento, como a gente falou antes. Muita gente tem dificuldade, porque são textos, como a gente falou, muito antigos. Então ele faz a aproximação a partir de um texto que seja mais palatável, mais digestível. Então essa digestão que eu posso fazer do texto,
a partir da leitura do Sermão do Monte, me facilita a aproximação aos outros textos. Isso, gente, é uma sugestão, por favor. E concluo lendo contigo o que está lá em Mateus, no capítulo 7, a partir do verso 24, que diz: todo aquele, e aquela também, que ouve estas minhas palavras, isso é uma palavra de Jesus, um dito de Jesus, e as pratica, será comparada a um homem ou uma mulher prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque ela for edificada sobre a rocha. No entanto, quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparada a um homem ou uma mulher insensatos, que edificaram a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. O que eu quero dizer aqui, irmão, irmã, querido, querida, é que a leitura da Bíblia me ajuda a absorver, a apreender ensinos que nos auxiliarão a termos uma vida, vamos dizer assim, mais fundamentada, alicerçada, enraizada. Uma caminhada mais firme, em bases mais sólidas. Por isso que quando Jesus ele adverte sobre ouvir e praticar, é a mesma coisa que nós temos dito sobre, não basta apenas sabermos sobre a Bíblia, mas é bom experimentá-la, degustá-la, saboreá-la, porque nessas páginas estão presentes verdadeiros deleites para a nossa alma. Bíblia do Zero, mais uma vez nós queremos te agradecer pela tua atenção. Seja bem-vindo.